bombardear ele de perguntas. Gente, que bom recebê-los aqui. Esse mês está puxado para vocês, né? Muitas aulas, muitos assuntos, mas isso é ótimo. Ainda a gente começar a segunda nesse ritmo aí é melhor ainda, né? Então, hoje a gente vai ter a honra de receber aqui o Edu, que muitos já conhecem, né? Já acompanham lá nas redes sociais. Tudo bom, E a gente pessoal? vai falar, o assunto de hoje é sobre produtividade. E assim, é a oportunidade que a gente tem de entender como está o mercado, né, em relação à produtividade nos escritórios de advocacia. Então, aproveitem aí bastante a partir do que ele vai falar e anotem as perguntas de vocês, porque aí, no momento oportuno, ele abre aí para perguntas. Edu, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje. Começando a agradecer já pela tua presença lá no GSA. Foi uma honra te receber lá e uma honra ainda maior te receber aqui com essa minha galera. Sinta-se à vontade, a casa é sua, tá? A Lari vai ficar aqui, que é do nosso suporte, para te ajudar no que você precisar. E eu ainda vou ficar aqui espiando também, que eu quero aprender com você hoje. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, valeu, pessoal. Sala cheia hoje. Obrigado pela oportunidade de novo, né, Valéria? Já foi muito legal lá no GSA e é sempre bom estar com vocês aqui. Só para me organizar, quanto tempo a gente tem de aula em média? Então, normalmente as aulas duram aí, em média, 1 hora, e aí você abre para umas perguntinhas ali, e a gente segura as perguntas, senão você só vai sair daqui amanhã, tá? Fica tranquilo. Tá bom, então, pessoal, beleza? Eu preparei. Na verdade, eu tenho uma aula que a gente fazia há algum tempo já com o pessoal, com os clientes da DV Box mais engajados, né? Há algum tempo que eu não apresento ela, mas eu gosto muito dessa aula e ela fala um pouquinho de Business Intelligence também, que eu sei que todo mundo aqui gosta, e de produtividade, tá? Em relação a algumas métricas, né, a gente tem muito trabalhado, eu acho que vocês já devem ter visto algum anúncio nosso sobre a importância da produtividade nos escritórios de advocacia e como isso reflete, impacta direto no resultado, né, naquela linha final que sobra para os escritórios, né? E a gente bate muito nisso, não é porque vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro para vocês investirem em tecnologia, se vocês fizerem o trabalho com alta produtividade, alta performance e tal, mas porque também o escritório consegue reinvestir mais, consegue aumentar o salário dos colaboradores. A gente é muito militante disso, né, de todo mundo ter um rendimento bom na advocacia, e também dos sócios, é claro, né, que colocam a pele aí e arriscam o seu patrimônio para ter um negócio, né. Então, basicamente, a ideia é a gente entrar um pouquinho sobre questão de lucratividade, botar alguns pontos, talvez pareçam básicos no início, mas ao pouco a gente vai deixando mais complexo, tá? Qualquer coisa, podem levantar a mão, que eu paro, respondo, tem aqui essa mãozinha aqui, né, para pedir, e aí a gente vai construindo assim, tá? Mas, a princípio, eu vou engrenar aqui a primeira marcha e vou tocar, certo, pessoal? Bom, então, assim, o que é Business Intelligence, né? Para que serve esse negócio? O BI, né? O BI serve para trazer uma fórmula da lucratividade, né? Eu brinco que é o segredo da riqueza, né? Com o BI, a gente consegue entender como é que a gente fica rico advogando, afinal de contas, né? A gente também quer uma recompensa pelo nosso trabalho que seja financeira, não só aquela recompensa de coração, de envolvimento, de propósito, né? E aí eu começo sempre fazendo essa pergunta: os honorários advocatícios, eles são pro labore ou são lucro? Podem mandar no chat aqui que eu vou pegar as respostas. Quem acha que é pro labore e quem acha que é lucro? Mais alguém? Bárbara disse que é lucro. Lucro, lucro, lucro. Pro labore ninguém? O juiz acha que é pro labore, né? Que é tudo no nosso bolso, né? Por isso que eles ficam cortando a nossa. Graças a Deus a OAB conseguiu agora uniformizar que a gente vai ganhar
o que diz lá no CPC, acho que é no 85, né? Tomara que mantenha. Gente, ó, então esse é o grande erro, todo mundo acha que é um ou que é outro, mas na verdade o Prolabore é receita bruta. E a receita bruta não é, aí o Miguel falou certinho, o faturamento, né? Não é nosso, é do escritório. Principalmente quando a gente está no início do escritório, a gente faz um pouco isso, né? Mas esses dois pontos são importantes a gente saber. Quando a gente, dentro da receita bruta, está o nosso Prolabore e está o nosso lucro, está os dois ali, mas está um monte de outras coisas também. Então a gente sempre começa pensando que, ó, folha, Prolabore, as remunerações, né, geral, os encargos, eles têm que ter, primeira coisa que tem que ser paga todo mês, juntamente com os meios de produção, né, com aqueles materiais de trabalho que a gente faz o serviço jurídico se desenvolver. E quais são os meios de produção na advocacia de produção do serviço jurídico? O próprio conhecimento que a gente já tem, né, da faculdade é considerado um meio de produção, imóveis e os móveis, né, o imóvel e os móveis, os equipamentos em geral, computadores, impressoras, né, todas essas máquinas, a própria energia, internet, software, tudo isso. Tá? Então, esses são os nossos meios de produção. Isso aqui é o que compõe o nosso negócio. Se a gente vivesse em qualquer lugar do mundo, ele funcionaria dessa forma, né, com esses materiais. E aí, o que vem na segunda fase, a gente não tem necessidade para desenvolver a advocacia de ter esses gastos, mas eles não saem do nosso lado. Quais são esses gastos? Os custos externos, por isso que a gente chama de custos externos. O INSS, os impostos em geral, né, a partezinha do nosso sócio externo, aí, vamos dizer assim, o governo, o FGTS, as taxas bancárias e também um outro sócio que também sempre dá uma mordidinha no que a gente faz, que é os juros dos bancos, tá? E aí, depois que sobra isso, a gente tem aqui o lucro. Mas o lucro ainda não é o que a gente vai botar no bolso. Ainda tem o pagamento de dívidas, que quase todas as organizações têm, né? Reinvestimentos que a gente tem que fazer, né? E eventualmente algum outro compromisso que se tenha. E aí sim vem o lucro líquido, né? E esse lucro líquido a gente decide se vai tirar mesmo do caixa ou vai fazer caixa. Então, a grande diferença do Prolabore e do lucro é que o Prolabore é devido ao trabalho, ele deve ser mensal, ele deve seguir o valor de mercado e similar a outros advogados do mesmo nível, isso aqui é importante a gente pensar. Se a gente tem um escritório de advocacia, a gente está ganhando 10 mil, mas a gente poderia ganhar 10 mil trabalhando em um escritório de alguém, vale mais a pena trabalhar no escritório de alguém, né? Porque dá muito menos trabalho. No teu, tu tem o teu trabalho, tem que fazer toda a tua gestão ainda, né? Então, estaria ou gastando mais tempo e energia e a vida, né? Claro que tem a vantagem de não receber ordem, tem toda aquela outra dinâmica, mas a rigor da questão seria melhor a gente sempre comprometer aquele valor ali de mercado, né? Aquele valor igual que se ganha na rua, como prolabore, certo? A gente gosta de estipular aqui o teto do INSS, ali em torno de 7.500, para alguém que tem alguma dúvida de quanto colocar, né? Esse valor, ele paga INSS e paga imposto de renda. E aí cada um tem que ver o seu planejamento de aposentadoria, tudo com o seu contador, como é que vai organizar, né? O lucro, ele já não é devido ao trabalho. O lucro, a gente tem que ter claro que é o seguinte, o lucro é o nosso prêmio pela boa gestão, né? Então, se ele é o prêmio pela boa gestão, é interessante que ele não seja retirado todo mês como lucro. Claro, tem aquela questão do Brasil não tributar dividendos, etc., mas a gente colocar uma organização que a gente tire o lucro de forma anual, semestral ou, no mínimo, trimestral, é um fator bem importante para a gente se organizar. Separar aqui o nosso caixa pessoal, né, quem tem um escritório que está começando, separar o seu caixa pessoal do caixa do escritório, primeiro passo fundamental, acho que vocês já devem ter ouvido a Valéria cansar de falar isso, né? E o lucro não paga imposto de renda no Brasil, acho que é um dos únicos 3, 4 países no mundo que ainda não paga, e o lucro pode ser negativo. O que a gente faz se o lucro for negativo? A gente tira do nosso Prolabore para cobrir o lucro.
tá? Daí a gente fica com uma renda menor. Por isso que o advogado tem que ter uma boa gestão. Só para vocês entenderem que o fluxo de negócio do escritório, o ciclo financeiro, tudo começa com dinheiro, né? A gente tem que ter algum dinheiro para começar a escritório de advocacia. E o conhecimento também, né? Então vamos colocar ali. Mas a gente começa com esse, vamos representar ali por um dinheiro, tá? Esse dinheiro, ele tem que comprar 30 dias, pelo menos, de trabalho. Trabalho de quem? Trabalho de toda a nossa equipe. Ou nosso também, né? Porque a gente tem que se pagar para poder ter o que comer, ter onde morar, onde dormir, o que vestir e ir trabalhar. E também compra os meios de produção jurídica, que são aquilo que a gente fez ali para chegar no início do mês e está tudo disponível e funcionando no escritório. Depois que a gente compra isso, a gente vai para o segundo lugar, segundo passo, prospecção. A prospecção de clientes e de matéria-prima. Você já parou para pensar qual é a matéria-prima do advogado? Conhecimento é um meio de produção, Jaqueline. Eu estava montada, mas eu ouvi tu falar. Alguém tem alguma outra ideia? Não? A matéria-prima é o problema dos outros. A gente vive e se alimenta do problema dos outros. Problemas juridicamente resolvidos. Oi? Acho que alguém tinha ligado o áudio aí. Tranquilo. Se a gente tem um cliente que não tem problema, a gente tem o trabalho, os meios de produção, o cliente, mas não tem a matéria-prima, certo? E a vantagem é que a gente consegue prospectar a matéria-prima junto com o cliente, né? Diferente de outras atividades econômicas que tem lá tirar, por exemplo, a carne do gado, a soja, o arroz da terra, né? E daí depois achar o cliente. Então, a gente tem essa economia aí, tá? Então, pegando isso e colocando em produção, ou seja, tratando isso, né? Passando para essa terceira fase, que é a fase após o fechamento do contrato, a gente tem essa fase de trabalho, que vai do fechamento de contrato de honorários até terminar o serviço jurídico, no caso preventivo, ou até o ponto do trânsito em julgado da ação no processo judicial. E aí a gente vai para a última fase, que é a fase de execução e cobrança, tá? Em teoria, organizado em 3 fases assim, né, que pode ser que também tenha cobrança anterior, enfim, mas a gente começa isso ali. Pode perguntar quem levantou a mão aí, que eu não consegui ver agora, mas tem alguém que levantou a mão, né? Tem a Dinal, não, tem não. Não? Então foi impressão minha. Bom, pessoal, e daí, por que a gente fez todo esse trabalho, toda essa caminhada aqui? Simplesmente para chegar no final e ter um dinheiro mais. Aquele maisinho ali é a razão do existir do advogado, né? Ele tem que tirar o mesmo dinheiro, por isso que ele está no mesmo formato, verde, quadradinho, que tinha lá no início, com um acréscimo. Tá? Esse acréscimo é o que a gente fez correr atrás de tudo isso. Tá? Claro, ele não sai do nada, né? E por que ele é muito parecido? Porque o dinheiro vai voltar lá para o início, tu tem que reinvestir o mesmo dinheiro que tu colocou. Então, a gente às vezes tem a impressão de que ganhou muito, mas esse muito tem que sustentar o teu escritório por mais o próximo giro de capital, né? Próximo período. E aí a gente tem o mais que sobra aqui em cima. E esse mais é aquele lucro bruto no final. E aí, em cima desse mais, a gente cai um monte de gente em cima para dividir a parte que não é toda nossa ainda. Os tributos, taxas bancárias, juros, às vezes direitos trabalhistas adicionais, né, com ação trabalhista, dívidas, enfim. Tá? E aí, o que sobra por último lá é o lucro dos donos do escritório. Certo? Bom, o que a gente pensa nisso aqui, né? Pensando nisso, nesse fluxo aqui, nesse fluxo que é igual em todos os escritórios de advocacia do mundo, tá? Que o mais importante para o teu escritório crescer é recorrência, escala e margem, né? Recorrência, escala e margem. Recorrência tem a ver com tempo, escala tem a ver com tamanho e margem tem a ver com a relação de despesas e receitas, tá? Vamos analisar um pouquinho cada uma. Aqui é a rotação, né? A recorrência. Então, quanto tempo o dinheiro que tu investiu lá na frente vai demorar para chegar lá no final e tu separar o teu mais e botar de novo lá na frente. Tá? Então, geralmente, isso tem um pouco a ver com o tempo que dura o processo judicial
quem trabalha mais com judicial do que consultivo, né? E alguns meses a mais, que vai entrar ali o tempo que tu demorou para ingressar com a ação, né? O tempo que tu também levou para prospectar o cliente antes dele entrar no escritório. O segundo é o tamanho do estoque, essa bola preta aqui, tá? Então, está representando em preto aqui, rotação e o tamanho do estoque. Então, quantos processos tu tem em produção, da fase de fechamento de contrato até o trânsito em julgado? Esse estoque, ele vai te dizer mais ou menos qual é o tamanho real do teu escritório. É claro que tem variações, tem processos mais simples, tem processos mais curtos, né? Qual o ticket médio de cada um, mas é mais ou menos isso, tá? E também a margem, que é o dinheiro que tu investiu aqui comparado com esse mais que tu tem lá no final. Certo? Deu para entender, mais ou menos? Está sendo claro? Então tá, beleza. Então, o grande segredo para a gente ter uma boa gestão é qualidade, produtividade e boa prospecção. Porque isso vai gerar rapidez, né? Vai gerar um bom produto final, que vai gerar um maior número de procedências, processos ganhos, né? E tu ter uma boa prospecção de clientes, né? Já que a gente aqui tem o cliente e a matéria-prima sendo prospectada junto, né? A gente tem que fazer uma boa prospecção e que ela seja cada vez mais barata, que a gente tenha o menor custo, né? Então, se vocês forem pensar assim, empresas que trabalham, indústrias que trabalham com matéria-prima, o que elas fazem? Prospecção. Então, a gente já usa mesmo o palavreado. E o que elas sempre estão buscando? Reduzir os custos dessa prospecção, dessa produção de matéria-prima. Certo? Bom, aqui eu já falei mais ou menos, né? Então, recorrência é o tempo e a velocidade que gira o seu capital, ele entra de volta no escritório, né? E aqui eu quero fazer um comparativo com vocês, tá? Qual desses 3 tipos de negócios, e aí vamos pensar em modelos de negócio para o escritório de vocês, cada um pensa no escritório, qual que o seu modelo de negócio mais se parece aqui, tá? Então, vocês vão me dizer qual que é mais vantajoso. Ó. Processos complexos. Um processo que dura 60 meses e tu ganha 120 mil reais e tem R$1.000 de custo mensal, ou 6 processos simples que duram 10 meses, tu ganha 120 mil reais nesses 10 meses e tem R$1.000 de custo mensal, ou 60 serviços que duram 2 meses para te entregar o serviço, tu ganha nesse serviço 120 mil reais, 2 mil em média por mês, e tem um custo mensal de R$1.000. Podem mandar no chat aí. Pode botar ali um processo, 6 ou 60. Os serviços simples, 60 serviços simples. Alguém discorda? Alguém dá mais? Alguém dá menos? Processo simples. Tá. Vamos lá. Tem algumas pegadinhas aqui, tá? Então, aqui, ó. Se a gente estiver colocando aqui, o custo total desses processos complexos vai ser de 60 mil reais. Por quê? R$1.000 mensal durante 60 meses. 60 mil. Então, o valor gerado aqui é 60 mil reais. Vai sobrar 60 mil reais de margem, certo? E ainda ele perde muito tempo com capital adiantado na correção monetária e juros. Entenderam? Então, acaba que vai desvalorizando, querendo ou não, apesar dos índices de correção, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito aqui. Vamos pensar só nos 160 mil. Nos 6 processos simples de 10 meses, o custo total foi de 20 mil, porque quer dizer, de 20 meses, né? 20 meses a 1.000, custo de 20 mil, então sobrou 100 mil reais. E aqui, 60 serviços simples por 2 meses, com custo de R$1.000, tem um custo de 2 mil, né? E teve um valor gerado de 118 mil reais. Então, quem falou o serviço simples, a princípio está certo, só tem uma outra variável aqui, que é o quê? O CAC, o custo de atendimento, de aquisição do cliente. Tá? Aqui não está muito bem de ver, né? Mas eu consigo selecionar aqui, eu acho.
Dá para ver agora? Então, aqui a ideia é que um CAC de um ticket de R$ 2.000 varia em torno de R$ 300, tá? Então, R$ 300 vezes 60 serviços dá R$ 18.000, certo? Então, 118.000 menos 18.000 fica R$ 100.000. Aqui, no CAC de um ticket médio de quanto é que era esse? 20.000, né? 6 processos de 20.000, que dá 120.000. Então, esse CAC aqui daria 6 processos, R$ 1.000, R$ 6.000. Então, tinha dado 100, baixou para 94.000. E esse CAC aqui, que geralmente dá 60.000, geralmente tem um CAC mais alto, um custo de aquisição do cliente mais alto, uns R$ 3.000, e o valor gerado aqui 57.000. Tá? Então, realmente continua sendo, mesmo no CAC do serviço simples, um valor gerado muito maior. Tá, pessoal? E isso aqui eu tenho visto cada vez mais no Prev, por exemplo, né? Esses dias eu fiz uma call com um advogado que está indo super bem em marketing digital. Eu fui atrás dele, que eu conheci o blog dele, que está super bem ranqueado e fazendo muito lead. Ele falou: Edu, eu só faço planejamento previdenciário e entro com os processos judiciais que os meus clientes querem muito que eu entre. Tenho menos de 40 processos e fecho 120 contratos de planejamento previdenciário por mês, a R$ 2.000 cada um. Eu quantos anos está advogando? 4 anos. 4 anos. Com 3, 4 pessoas só com ele. Então, uma estrutura super enxuta, não gera estoque, o estoque não cresce. Então, a gente começa a ver, e os advogados começam a estudar um pouco mais de financeiro, gente, começam a entender que o preventivo consultivo é muito mais vantajoso para a gente resolver, desde que se conheça técnicas de fechamento de contratos, desde que se conheça gatilhos mentais, ancoragem, fechamento de contrato, que faça tu valorizar o teu trabalho no início do processo. Certo? Então, uma das coisas que a gente avalia aqui em relação à recorrência, tá? Efeitos do tempo no processo. E essa aqui, previdenciaristas, familiaristas, outras áreas também vão ter uma impressão diferente do que costuma ver, né? Principalmente os previdenciaristas antigos aqui. Mas olha só. Quando o processo demora, a gente tem o quê? Um aumento do custo por processo. Por que dá um aumento no custo do processo? Porque todo mês tu tem custo. Então, se o processo demora, ele vai aumentando aquele custo somatório final do processo para o teu escritório. Mesmo que seja R$ 20 que o teu escritório gaste por mês com ele, mesmo que seja R$ 3, vai aumentar o custo do processo. Outra coisa, se tu ganhar, por exemplo, R$ 10.000 no processo de honorários e ele demorou um mês, a tua média mensal de honorários naquele processo é de um mês, certo? Agora, se ele demorou 100 meses, quanto que é o teu custo? 10.000 dividido por 100. É R$ 100 de honorários por mês, entendeu? Se demorou 10 meses, é R$ 1.000 de honorários. Então, aumentar o tempo do processo diminui a tua média mensal de honorários. Por isso que é importante a gente cuidar o cálculo de honorários do processo, quanto que dá por mês. Outra coisa, menor é a capacidade de ampliar o teu estoque de processos. Digamos assim, vocês têm, digamos, 5 pessoas trabalhando no back-office, né? E aí os teus processos começam a demorar 40% a mais do que demoravam antes. Sei lá, o INSS inventa de recorrer de todos os processos que tu tem. O que vai acontecer? Tu vai ter mais cliente ligando para ti, tu vai ter mais intimação para cuidar, tu vai ter mais processo para resolver, e as tarefas do dia não vai dar conta daquela mesma equipe. Tu vai precisar de 40% mais gente. Entenderam? Já termino, tá, Laura? E daí te passo. Outra coisa, reduz a receita total do escritório quando o processo demora. Por que reduz a receita total do escritório? Porque o resultado do processo não realiza. E o processo não se realizar significa, não se concretiza o ganho de honorários na tua mão, entendeu? Então, não entra o dinheiro no caixa. E aí, como não entra o dinheiro no caixa, falta dinheiro no caixa, né?
Então, acaba reduzindo a tua receita total. E aí fica menos honorários recebendo, tá? Pode falar, Laura, que daí eu vou ir para esse final aqui depois, para tirar uma dúvida com vocês. Porque todo advogado previdenciário acha que tem que demorar os processos para acumular mais honorários, é ou não é? É verdade. Laura. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida quanto a esse custo do processo. A gente tem que levar em conta, por exemplo, um processo que dura 18 meses. Mas eu não trabalho todo mês nele. Por exemplo, contra o Estado, eu fico prazo de 60 dias úteis, vira quase 3 meses. Então, de 18 meses, eu devo trabalhar 4, 5 meses. Mas eu tenho que contar como 18 meses, então, assim, ele não vai me gerar um prejuízo? Tem que contar assim. É que nem mais ou menos assim, ó. Sabe a Kombi escolar que leva as crianças na escola? Se não tem aula, ela tem que te cobrar, né? Porque tu tem que estar lá pronto para levar as crianças para a escola, se tu é o dono da Kombi, o motorista, né? Ou então a própria sala de aula, a própria escola, né? Tipo assim, lá no Rio Grande do Sul teve enchente agora. Aula particular, não teve as aulas. Posso, só porque não teve as aulas, eu não vou ter custo na escola? Tem custo, então tu tem que cuidar dos custos, entendeu? Mas eu entro depois mais a fundo nisso aí ali adiante, tá? A gente vai entrar na parte de margem. Daí eu falo de despesas e receitas. Mas tá, beleza? Mas eu vou te explicar e tu vai entender bem como todo mês tu tem custo, mesmo que não saia nada de estimação. Só o fato de tu estar com o escritório organizado já conta, tá? Tá, certo. Obrigada, Bom, doutor. tranquilo. Os casos previdenciários ou outros casos de prestação continuada. A gente sabe que se o processo vai demorando mais, ele vai acumulando um valor maior, certo? E vai dar um volume maior de honorários no final, tá? Mas vamos analisar. Nesses casos de prestação continuada, o que o tempo vai impactar? Primeiro, ele vai reduzir a receita total do escritório, sim ou não? Sim, porque se demorar mais, não vai se concretizar o fim do processo, tu não vai receber o dinheiro na tua mão, certo? Então, tu não vai ter fluxo de caixa. Segundo, menor é a capacidade de ampliar o teu estoque de processo, sim ou não? Sim, porque tu também vai ter muito processo e tu também não vai conseguir assumir mais processos com a equipe que tu tem. Então, tu não vai poder aumentar muito o volume de processo, porque tu tem que dar conta daquelas tarefas. E 3, aumenta o custo por processo? Sim, porque quanto mais tempo o processo demora no teu escritório, maior é o teu custo em cima dele. Né? Tu teve que pagar a internet, telefone, tem o imóvel que está ali disponível, a cadeira que o pessoal está sentando, né? Luz, água, tudo. Então, o que mantém, né, todo mês? Mantém a média mensal de honorários, entende? Aumenta os honorários por processo, sim, mas demora mais para te receber, tu não realiza ele no teu caixa e ele fica sujeito a perecimentos. O que é um perecimento? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo meu. Tinha o caso de reintegração de servidor público que tinha sido demitido porque estava se aposentando pelo INSS e o município deles não tinha regime próprio. Daí o STF teve a reforma e teve o STF e eles julgaram isso contra o servidor público. Eu perdi num julgamento 180 processos. Uma vez só. Uns conhecidos meus, alguns advogados que fizeram o caso da desaposentação, estavam com 800 processos, não, 1.800 processos de desaposentação no dia que o STF julgou. O que aconteceu? Perderam os 1.800 processos de uma vez só. Né? Então, não vale a pena a gente pensar em acumular os processos no judiciário, porque tem muita coisa que a gente pode perder, tá? Então, olha só. Deixa eu só tomar uma golinha de água. Quando a gente pensa em algum tipo de ação, né? Isso aqui é uma tela da DVBox, na parte de BI.
e ele mostra lá dentro da DVBox, aqui em verde, ó, o tempo que médio que aqueles clientes de cada processo ficou na fase de prospecção, entre se cadastrar a primeira vez na DVBox e até o fechamento do contrato. Pois quanto tempo ficou no processo judicial em si, até o trânsito julgado, em azul mais escuro, e aqui em azul, azul marinho, né? Quanto tempo ele ficou em execução e cobrança. Tá? Aqui em vermelho, o total de meses que ele ficou tramitando, né? Em média por tipo de ação, e o valor da média dos honorários, ó, o total dos honorários e a média mensal. Então, isso aqui varia muito, ó, qual é a média de honorários por tipo de ação. Mas a média mensal de honorários, ela varia menos, né? Tu consegue visualizar melhor quanto que é o mensal de honorários, entende? Então, quando vocês forem calcular e fazerem o planejamento de vocês, sempre pensem nos honorários que vocês ganham na média mensal, não no volume total do processo, certo? Beleza. Daí é o segundo ponto, escala. Como que acontece o crescimento do escritório e quais são os efeitos desse crescimento para os donos dos escritórios, certo? Como é que a gente vai analisar isso? Primeiro, a gente vai fazer um pensamento assim, de como que evolui a escala, como que o escritório cresce, né? Ele cresce a partir de uma fórmula bem básica, que é o seguinte: novos processos no escritório têm que ser sempre maior que zero, né? Novos processos, menos os processos arquivados, tem que ser maior que zero. Ou seja, se eu conseguir prospectar 100 processos e eu arquivei 80 processos, o meu escritório cresceu 20 processos de escala, né? Certo? Então, quando a gente arquiva mais processos do que ganha, o escritório começa a diminuir de tamanho. Tá? Então, quanto maior essa relação entre novos processos e os arquivados, mais rápido tu tem ganho de escala, mais cresce o teu escritório, certo? Então, aqui tem só alguns exemplos de como os escritórios se organizam, né? Esse aqui, por exemplo, é um escritório mais maduro, que tem muito processo judicial e recursal em execução, mas parou de fechar tanto processo, e daí começou a cair e diminuir. Aqui é um outro escritório, eu brinco que esse gráfico aqui é aquele advogado que está começando desesperado, já gastou tudo que ele tinha, que não tinha, não está quase nenhum processo saindo aqui em execução, mas que o ano que vem ele vai estar viajando para a Europa, porque está quase tudo estourando e os custos dele estão lá embaixo, porque ele está dando gás, né? Está trabalhando para caramba, pensando em desistir da advocacia e ainda está ali. Mas, gente, assim, ó, já peguei gente querendo cancelar a DVBox e eu cheguei e sentei e mostrei esse gráfico. Falei, aguenta mais um ano. A gente diminui, dá um desconto, faz um downgrade, mas não desiste nem da advocacia e nem da DVBox. Vai até o ano que vem. E daí, chegando no ano que vem, o pessoal, tu estava certo e tal. Porque é muito assim, né? É muito essa realidade aí, tá? Aqui é um escritório saudável, bem equilibrado, né? Tem uma situação bacana aí dentro do tamanho dele. E aqui também é um outro modelo de execução de quem faz defesas de fase recursal, tá? Mas isso é só para ter uma ideia. Pensando nos custos agora, tá, Laura? Como é que a gente calcula os custos? Em economia, tem uma expressão em latim, não é só nós que usamos latim, né? Mas se chama ceteris paribus, que é uma expressão que significa assim, ó, quando uma variável muda, né, a gente mantém todas as outras constantes, para a gente analisar um modelo econômico de um negócio, ou de uma economia inteira, né? Então, a gente aplicou isso aqui. E aí, olha só o raciocínio, tem que acompanhar bem, tá, pessoal? No primeiro mês, um escritório, digamos, abriu hoje. Não tinha nada de processo, era o primeiro dos processos que tinha. Então, são 10 processos que a gente vai prospectar. Os custos por processo são R$20 de pessoal, R$4 de meios de produção e R$5 de custos externos, tá? Então, o total vai ser R$39 por processo por mês, vezes 10 processos. Então, o custo
por processo vai ser de R$ 39, e o custo dessa safra, desses 10 processos aí prospectados no primeiro mês, é de R$ 390. Beleza? Deu para entender? Fechou. Vamos continuar então. No segundo mês, a gente vai ter mais 10 processos, então vai compor 20 processos e o custo vai dobrar. R$ 780, 390 mais 390. No terceiro mês, 10 mais 10 mais 10, que dá 1.170. 390 vezes 3. E assim a gente continua, até fechar 18 meses, tá? Esse é o exercício. O tempo dos processos gera, nesse exemplo aqui, dura 18 meses. Então, a gente vai passar aqui até o 10º mês, a gente vai ficar 10 mais 10 mais 10, né? 10 safras de 10 processos, que daria 100 processos, que vai ter um custo de 3.900 por mês. Aí bate os 18 meses, né? Vai crescendo aqui até 180 processos, que são 10 processos por mês durante 18 meses. E quando ele chega no 18º, 19º mês, do 18º para o 19º, ele para de crescer. Se tu está prospectando sempre no mesmo volume, e tu tem arquivados o mesmo volume, quando ele chega nessa fase, o teu estoque para de crescer. E teus custos vão estabilizar, Laura. Então, tu vai sair os primeiros 10, aqueles primeiros 10 lá que tu prospectou no primeiro mês, e aí vai entrar novos 10. Vai sair e vai entrar, sempre 10, entenderam? Então, aqui a gente vai ter um custo total de R$ 7.200, tá? Então, aqui a gente consegue fazer um pensamento completo, assim, ó, de que um estoque de 180 processos tem um custo de R$ 7.020 por mês, né? Se cada processo gera 5 tarefas por mês, em média, a gente vai ter 900 tarefas por mês, né? Como uma pessoa faz 10 tarefas por dia e 200 tarefas por mês, nesse caso, nesse exemplo, a gente precisaria de 9 pessoas. Mas 5 tarefas por dia é um valor bem alto aqui, tá? Esse exemplo aqui está bem completo. Então, a gente vai dar na realidade, a gente já identificou que esses dados aqui é um pouco menor. Mas a gente consegue, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue calcular tudo em cima desse exemplo. Aí consegue fazer um planejamento por escritório de custos de longo prazo, de longuíssimo prazo. Né? O de honorários que a gente não consegue fazer muito bem, porque depende do caso ganho ou não, né? Quem atua com advocacia de risco, tá? Então, quais são os efeitos da escala, né? Quais são os efeitos do aumento do estoque no escritório? Primeiro, aumenta a receita bruta. Quanto mais processos tu tem, maior é a tua receita, certo? Concordam? Um escritório que tem 1.000 processos ganha mais do que um escritório que tem 50 processos? Sim. Depende. Do ticket médio, mesmo tipo de ação. Mesmo tipo de ação, mesmo se cliente. for no risco, depende da qualidade dos processos. Digamos assim, como o exemplo que eu falei, isolando as outras variáveis, só pensando no estoque, no aumento do estoque, tá? Porque mais processos geram mais honorários, né? Tu tem mais chance de ganhar. Então, aumenta a receita bruta, certo? Segunda situação, reduz o custo por processo. Quanto mais processos tu tem, menor é o teu custo por processo. Vou dar, principalmente por causa dos meios de produção, tá? Mas também isso afeta um pouco a folha de pagamento. Como que funciona isso? Exemplo, tu tem um aluguel de uma sala de R$ 5.000. Se tu tem um processo só no teu escritório, o teu custo mensal de aluguel dentro do teu preço vai ser R$ 5.000. Entenderam? Porque o preço nada mais é que a soma de todos os custos e mais o que tu quer ganhar em cima. Isso é o preço. Tá? Então, se tu tem um custo de R$ 5.000 no aluguel e tu tem um processo só, tu tem que embutir esses R$ 5.000 no teu custo.
Se tu tem 10 processos, o teu custo por processo desse aluguel é de R$ 500. Se tu tem 100 processos, o teu custo vai ser 50. Se tu tem 1.000 processos, o teu custo vai ser de R$ 5. Entenderam? E olha só, é muito caro ser pequeno. É muito caro ser pequeno. Essa frase é uma das frases mais importantes, talvez, da aula. Fala, Miriam. Opa, obrigada, boa noite. Boa Deixa eu noite. te falar uma coisa aqui. Uhum. Se você, por exemplo, você está calculando se você tem, quanto mais processos, mais você ganha. Agora, acho que também é considerado o tamanho da equipe, porque se você tiver 10 processos com uma equipe de 3 pessoas e pegar 20 processos e continuar com essa mesma equipe, então eu acho que você vai ganhar mais, mas se você tiver que aumentar, na mesma porção dos processos, aumentar a equipe, né, você também vai ter um maior gasto, né? Eu adoro dar aula para gente inteligente, que as perguntas que estão vindo na frente já vêm antes de eu chegar. Muito bom, isso aí, isso produtividade, perfeito. Vamos abordar isso lá na frente, mas realmente é isso aí, tá totalmente certo. Ok. O Ok, fator obrigada. fundamental. E por que é muito caro ser pequeno, então? Porque, basicamente, todos os custos de meio de produção vão ficar cada vez mais pesados, né? Então, vamos lá. Olha só, ainda que a gente tem o seguinte, tem outros efeitos do aumento do estoque, e aí quem é que falou ali que está no Liar Bandeira aqui? Que ela também se preocupou, mas olha só. Quando aumenta o estoque, a gente tende a reduzir a receita por processo, porque cai a qualidade. Cai a qualidade. Quando a gente está divulgando sozinho, é ali o dono do escritório que está em cima cuidando e não tem muitos outros funcionários. Digamos, a gente cuidasse só de 30 processos, sozinho, sem secretário, sem nada. Ia ser perfeito, né? Excelente trabalho, não é? Então, se aumenta o estoque, inevitavelmente cai a qualidade um pouco, tá? Outra coisa, tende a reduzir a produtividade por pessoa, tá? Eu vou explicar isso lá ali na frente. Tende a reduzir a produtividade por pessoa porque os sócios do escritório sempre estão dando um gás maior. Eles estão ali, eles dependem daquilo ali para pagar as contas, para crescer, e às vezes o funcionário não dá tanto aquele gás como o dono, né? É normal, não é nem um pouquinho condenável isso, tá? Então, a gente tem aqui, isso aqui é só para a gente ilustrar, né? A gente tem 3 estoques na advocacia. O estoque de prospecção, que são aqueles clientes que a gente está negociando, mas não fechou o contrato ainda. Depois fecha o contrato, tem o estoque de produção, que foi esse que eu expliquei para vocês. E além do estoque de produção, tem o estoque de execução, que é uma outra parte que a gente estuda, que esse estoque de execução ele permite que a gente tenha uma previsibilidade de honorários, de quanto que vai receber, tem toda uma forma de cuidar dele, que eu explico no meu livro, que é bem interessante também, tá? E aí, depois, concluindo essa parte do estoque, a gente vem para a margem. E aí, onde que a gente vai entrar na produtividade, tá? Desculpa, Valéria, eu acho que eu vou passar um pouquinho do tempo, tá? A gente agradece, inclusive, pode ficar à vontade. Ah, beleza, então, estava preocupado já. O que é a margem? Margem é o valor gerado, é o resultado do escritório, tá? Entre o que a gente colocou no início e o que a gente colocou no final, aquele mais que a gente conseguiu construir. E para aumentar a receita e otimizar a despesa, com maior geração de valor, a gente tem que fazer o quê? Tem que estudar. Tem que estudar. Estudar, estudar, estudar. Saber onde que vai botar o dinheiro, porque não é cortando custos e despesas aleatoriamente que a gente vai melhorar o escritório. Muitas vezes a gente consegue aumentar a margem fazendo investimentos. Então, isso aí tem que saber, né? Então, como é que a gente vê? Por exemplo, quem tem a DV Box, né, a gente mostra lá na DV Box a média de honorários por processo e o custo por processo. Mostra bem assim. Então, aqui nesse caso, a margem, né, seria 3.170, seria esses 3.906 aqui desse exemplo, que é o quanto que ganha em média por processo, né, nesse caso desse escritório aqui,
e tem R$ 736 de custo. Tá? Então, essa é a margem que a gente vai fazer. E aí ele mostra também todos os específicos por tipo de ação. No caso de um escritório previdenciário, que faz alguma coisa de criminal também. Então, ele vai mostrando específico por tipo de ação. É só pegar a média de honorários de um e diminuir do outro. E aí tu tem ali... O que acontece aqui, né? O que tu faz? O que tu pode fazer aqui? Se tu fazer um recorte entre quais são os que têm maior margem, né? Os tipos de ação que têm maior margem e os que têm menor margem, tu focar nos que têm menor margem e analisar se ainda vale a pena tu prospectar para esses que têm menor margem. E muitas vezes a gente para de prospectar aquele tipo de ação, porque muitas vezes tem escritórios que assinam a DV Box e descobrem que estão pagando para trabalhar em alguns casos, porque não é o fit do escritório, não é na tecnologia o pessoal fala o core business, né? O negócio principal do escritório. Está colocando uma energia ali que vai só consumindo teu tempo e teu dinheiro, e o teu caixa, às vezes, e estressando o time, né? Então, muitas vezes, confesso para vocês que a gente fez 68 subestabelecimentos quando a gente implementou esse sistema no meu escritório de advocacia, porque a gente estava perdendo muito tempo e muito dinheiro com isso. Então, a gente entregou para um parceiro nosso que fazia só aquele tipo de ação e ele seguiu fazendo, tá? Quando a gente analisa os custos sobre o tempo, a gente consegue ter percepções de que os custos crescem bastante quando a gente demora o processo. Ele elimina prejuízos em casos concretos. Ele permite uma precificação mais justa e mais rentável para o escritório. Ele permite também calcular o crescimento do escritório a longo prazo. Ele visualiza ações que ficam acima da média de custos, tá? Permite também tu perceber onde tu deve insistir em acordos e encerramento mais rápido de processo, tá? Então, basicamente, analisar os custos sobre o tempo é a gente ter um planejamento estratégico bem melhor, tá? E aí tem essa ideia aqui, ó. Quando a gente fala de margem, a gente tem que entender que os custos de todos os escritórios de advocacia variam pouco. Por que variam pouco? Porque todo escritório de advocacia basicamente é igual, né? Tirando o escritório digital e o escritório físico, né? A gente tem muita diferença, sim, mas todo escritório físico é muito parecido. Precisa de computadores, precisa de mesas, precisa de cadeiras, precisa de, né? O que vai mudar? O acabamento, né? A decoração, o acabamento, aquele capricho, um quadro, um papel de parede e tal. Mas os honorários variam muito, né? E aí, então, a gente tem que identificar isso. Onde é que está o nosso pote de ouro, né? Onde é que está aquilo que a gente faz melhor, tá? Isso, pessoal, isso é praticamente algo autoral. Como assim autoral? É uma coisa de cada advogado, de cada equipe, de cada time, sabe? Não é uma coisa assim, qual é a área do direito que dá mais dinheiro? Não é assim. É olhar no espelho, olhar para dentro de vocês e ver o que vocês gostam de fazer. Então, eu falo um pouco disso, assim, tipo, vai, faz o que tu gosta, o que tu ama fazer, mas não é por uma visão romântica da coisa, sabe? É por uma visão também econômica da coisa. Dá mais certo, entende? Então, é um pouco isso. Aqui na DV Box, a gente consegue colocar em perspectiva tudo isso, né? Coloca aqui, por exemplo, o custo de cada tipo de processo. Ó, se vocês forem ver nesse escritório aqui, é real, já fiz com outros escritórios também, varia ali de 600 a R$1.200. Agora, em relação aos honorários, ó, o que sai aqui? Sai de 900 a R$25.000 de honorários. Então, é isso que a gente tem que estar dentro, tá? Como é que eu faço para botar um vídeo aqui? Será que dá? Eu acho que eu vou fazer assim. Tem como mandar no grupo. Dá para você compartilhar também. Eu acho que não vai passar o som. Vamos tentar aqui, peraí. Estão ouvindo? Está saindo o som?
Não, né? parece que estava travando. Tá, eu vou mandar no grupo ali depois da aula, vocês assistem então, ele é bem legal. Explica no software certinho, mas eu já falei bastante aqui do software, né? Então depois eu mando ali, tá bom? Bom, então o que a gente faz, né? A gente vai otimizar os custos e investir no que dá ROI, que dá retorno sobre o investimento. A gente corta o máximo do que não gera retorno, mas a gente não deixa de investir no que gera. Quando se fala de custo, se fala isso, tá? E qual é o maior custo, entre aspas, ou investimento de um escritório todo mês? Quem faz o financeiro aí? Acho que eles Pessoal, são né? São mais caros, sei lá. As a pessoas, folha. né? É, a folha. Colaborador. Aluguel, Tatiana? Certeza? É que ela tem 1 milhão de escritórios, por isso, entendeu, Edu? Entendi. Então, colaboradores, né, pessoal? Time. Pessoal. A gente tem aqui casos de até 70% das despesas, tá? Conseguindo aqui, juntando o pessoal com imposto de renda, folha de, INSS, FGTS, todos em casa. Os tributos também conta muito, né? Hã? O quê? Os tributos, né, também conta muito. Uns Você já tributos incluiu aí, sobre né? a folha, né? Mas olha só, pessoal, como isso é fundamental para a advocacia. Na indústria, os custos de folha de pagamento giram em torno de 18%. No agronegócio, de 20% a 30%. E nos demais serviços, que não a advocacia, 45%. Assim, alto, entendeu? Então, a advocacia, a gente tem que olhar muito para a produtividade. A produtividade é o fator fundamental da prosperidade. Entenderam? Senão nós vamos plantar batata, né? Porque no agro está dando bem Está dando menos. bastante, né? Mas então, muito tem que se olhar para a produtividade do comercial, produtividade do back, produtividade do time de administração, do escritório. Todo mundo tem que ser muito produtivo, senão a coisa não funciona, tá? Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que começar falando de Adam Smith, que é um dos pensadores mais, um dos fundadores da economia moderna, né, da economia política, como chamava antigamente, mas a divisão do trabalho nas manufaturas, né, ele começou a explicar isso, que tinha 4 fatores, né? Ele falava que tem 3 fatores que aumentam muito a questão da especialização, tá? O que acontece? Quando tu especializa, quando tu fragmenta e faz uma linha de produção dentro de uma fábrica, de uma manufatura, por exemplo, tu permite que os trabalhadores, as pessoas que estão ali envolvidas naquele trabalho, eles ganhem mais destreza naquelas tarefas. Diminui eles têm mais concentração e fazem mais tarefas repetitivas. E o ser humano gosta de rotina, né? Segundo lugar, economia de tempo relativa às mudanças em casos de não divisão do trabalho. Então, ele dá um exemplo, né, dos alfinetes lá, quem que vai fazer a primeira parte lá de cortar o ferro, né, de fazer a fundição, depois quem que faz o acabamento. Então, se tu fizesse, ele pega e dá esse exemplo, se tu fizesse um trabalhador sozinho, faria 20 alfinetes por dia, tá? Mas colocando numa linha de produção, com automatização, com mecanização do processo produtivo, 10 trabalhadores fariam 48 mil alfinetes por dia. Ou seja, 4.800 alfinetes cada trabalhador, certo? Isso é um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 1 do livro dele, que chama A Riqueza das Nações, que é um clássico, né, da economia. E a gente começou a trazer dentro da DVBox o cálculo disso, em média, dos advogados. E a gente identifica que um advogado sozinho consegue fazer, em média, valor alto, 120 processos por ano, sem nenhum secretário nem nada. E 10 advogados conseguem fazer até 6.000 processos no ano, tá? Mesmo tipo de ação. A gente pegou um tipo de ação lá que era bem comum entre vários escritórios.
Então, essa parte é muito importante para nós. Então, a gente tem uma separação aqui também nessa fragmentação do serviço entre as tarefas simples e as tarefas complexas. Isso é muito, muito importante também. E dá um impacto bastante grande, tá? Produtividade não é trabalhar mais, né? Não é trabalhar mais tempo, mas é trabalhar o mesmo tempo, né? Só que melhor, com organização e com tecnologia. Isso é produtividade, certo? Então, a gente fazer mais dentro do mesmo tempo que a gente trabalha. Tá? Então, aqui é basicamente um fluxograma de um processo, desde a fase de marketing até a distribuição de honorários, prestes a arquivar, e aí tu vai rachando isso em várias tarefas, né? Cada item desse é uma tarefa, tá? E aí, o que é um modelo artesanal? É aquele advogado que pega isso lá desde o início do marketing, todo advogado faz marketing, vocês sabem bem, senão não tem cliente, e vai até o final com ele fazendo todas essas etapas, tá? O que é um trabalho fragmentado? É dividir isso aqui em grupos, em fases, né? E colocar pessoas responsáveis por cada fase, tá bom? Quando a gente pensa na gestão de uma equipe, a gente geralmente é remetido para um sistema fordista de controle de ponto, né? A gente acha que a gente vai fazer gestão de uma equipe simplesmente por cobrar que eles cheguem às 8 da manhã e saiam às 6 da tarde. Isso é a pior forma que tem de gerir uma equipe. O ponto é a pior coisa que existe para tu ter uma produtividade boa. Primeiro, porque tem pessoas que não funcionam bem às 8 da manhã. Tem pessoas que não funcionam bem muito mais de tarde. Tem pessoas que têm uma produtividade diferente da outra, mas são mais intensas num período, menos intensas no outro, né? Então, o que tem que fazer? Primeiro passo, primeira evolução é tu passar por uma gestão por tarefas, tá? Gestão por tarefas, como é que tu faz? Tu vai registrando quais tarefas as pessoas fizeram. Todo dia, em média, uma pessoa faz 10 tarefas por dia, em média, na DVBox, tá? Isso já tem mais de 5 anos que a gente acompanha, e hoje a gente acompanha 2.500 escritórios. E a média continua sendo 10 tarefas por pessoa. Então, uma equipe de 15 pessoas, ela faz 750 tarefas por semana. E faz 3.300 tarefas por mês. Tá? Então, a gente consegue ter essa percepção, né? Então, com 3.300 tarefas por mês, quantos processos consegue absorver no teu escritório, né? Claro, isso vai variar de escritório para escritório, a gente já vai ver isso. A pontuação por tarefas é um segundo passo desse modelo de gestão, tá? Para quem não sabe, a gestão por tarefas, ela foi incluída na CLT e validada em 2021 agora. Tem uma mudança na CLT que permite a gestão por tarefas, inclusive para quem trabalha com a CLT, inclusive para quem trabalha de home office, tá? Bom, então, quando a gente vai para a pontuação por tarefas, a gente faz um passo a passo assim, ó. A gente faz uma lista de todas as tarefas que o escritório faz previamente, antes de começar o mês, vamos colocar assim. É uma lista padronizada por cada fase do processo judicial, tá? E aí, quando a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com o Carlos Magno aqui, com a doutora Bárbara, com a Juscelma, tá? E daí, quando eu vou mandar uma tarefa para o Carlos, eu tenho que fazer assim, se eu estou no presencial, por exemplo, ou se eu estou no WhatsApp, né? Carlos, olha só, tem uma petição inicial aqui de uma aposentadoria rural, o senhor tinha 4 hectares, plantava isso, plantava aquilo, tem 2 testemunhas, tem não sei o que de prova, não sei o que, pode fazer essa inicial. Em média, essa comunicação, ela leva 4 minutos. 4 minutos para passar uma tarefa complexa, tá? Quando a gente tem essa lista padronizada, a gente consegue fazer essa atribuição de tarefas em 30 segundos. Porque dentro do sistema tu já tem qual é a pessoa, qual é o caso, já tem todos os arquivos do fechamento ali, tudo organizado num histórico, e aí tu só tem que atribuir a tarefa de petição inicial. Tá? Então, parece pouco, de 4 minutos para 30 segundos.
mas são 3.300 tarefas por mês numa equipe de 15 pessoas. São 3.300 tarefas, só que são os 4 minutos de quem emite a comunicação e os 4 minutos de quem recebe a comunicação. Então, tu perde 8 minutos para cada tarefa de trabalho da tua equipe. E isso dá em torno de 110 horas por mês. Tá? Então, é praticamente cada 15 pessoas um funcionário a mais. Só que também evita erros de interpretação e muitas vezes elimina o retrabalho. Por quê? Porque quando tu vai olhar no sistema, já tem uma tarefa atribuída e pendente para uma pessoa. A outra pessoa que vai começar a fazer, nunca viram isso, de mandar uma tarefa e aí terminar de fazer a petição inicial e a pessoa tinha mandado para outra pessoa. Acontece, gente, acontece de tudo nos escritórios. Então, isso gera muito retrabalho, tá? E o Task Score é esse sistema de pontuação, né? É um sistema que permite uma alta produtividade da equipe, porque ele não deixa ninguém cair demais o rendimento, tá? O que acontece na pontuação por tarefas? A gente cria antecipadamente essa lista, em média, o escritório tem dado 200 tarefas nessa lista, umas 40 tarefas em cada fase do processo, desde o marketing, negociação, administrativo, judicial, etc. Aí depois que cria as tarefas, a gente consegue fazer essa organização, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, mas preciso de atenção de todo mundo. Eu quero ver quem não precisa só tentar não mentalizar a resposta. Quanto que é 2 mais 2? Não tem como. No direito me falaram que pode ser qualquer valor. Mas, ô, Carlos, eu acho que veio 4 na tua mente, não veio? Veio automaticamente. Pode ser menos 2 também. Ou pode ser 6. Quem estava distraído e ouviu falar quanto que é 2 mais 2, já pensou 4 sem nem estar prestando atenção, de repente, na aula. É incrível, tá? E agora vamos tentar uma segunda vez, tá? Quanto que é 17 vezes 78? Pode falar agora. Não veio, né? Pode consultar a calculadora? Não veio, né? Não vem porque, olha só, esse livro aqui, O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala, né? Que existe 2 sistemas no nosso cérebro, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é simples, rápido e instintivo, tá? Ele é um gatilho para o cérebro economizar energia. E o sistema 2, que é o complexo, ele desliga o 1 e passa para usar o que consome mais, que liga o motor mais pesado do cérebro, tá? E aí ele cansa quando a gente usa e ele gasta mais energia, gasta caloria mesmo que a gente consome de comida, é de verdade, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que o cérebro ele é um órgão que ele pesa 4 quilos. Isso representa mais ou menos 5% do peso corporal da maioria das pessoas, tá? Só que esses 5% consomem 25% da energia diária, de 20% a 25%. Ou seja, um pedacinho de carne que consome 1/4 do que a gente faz consumir de... Diz que do advogado bate em quase 30 às vezes. Estou brincando. Mas, assim, dentro desses níveis de consumo de energia, não é só 1 e 2, são 6. Que a ciência e a pedagogia hoje falam muito, tá? São 6. O trabalho intelectual é, sim, um esforço corporal de maior e de menor intensidade. É isso que a gente tem que ter a ideia quando a gente vai falar em produtividade do trabalho intelectual. Tá? Não tem como a gente passar o dia inteiro fazendo trabalho complexo e não derreter o cérebro, né? Não derreter o cabeção, como dizem na escola, né? E aí, lá em 1956, teve um cara da pedagogia que reuniu todos os maiores pedagogos do mundo, e o nome dele era Benjamin Bloom. E ele criou essa classificação, essa taxonomia. Aí essa taxonomia de Bloom, ela coloca numa escala de esforço mental
todos esses tipos de trabalhos intelectuais, que é o lembrar, que é o 2+2, por exemplo, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Esses esforços aqui, eles estão no ambiente de tarefas que a gente já está habilitado para fazer, ou seja, a nossa área do direito, né? Coisas que a gente conhece. As tarefas de aprendizagem, elas têm um outro caminho que consome muita energia também, né? Mas é o que eles chamam de curva de aprendizagem, etc. Tá? E aí, como é que a gente usa isso para estruturar a pontuação por tarefas? A gente pega o nível de 1 a 5, a gente juntou o 5 e o 6 ali do Bloom, e a gente criou uma pontuação para tarefas que duram até 8 minutos. E essas tarefas, elas têm a pontuação de 4, 8, 15, 20 e 25, que foi a proporção que a gente entendeu que faz sentido, tá? Para dentro do escritório. Então, essa lembrança aqui, 4 pontos, compreensão 8, né? Aplicação do conhecimento em alguma coisa 15, né? Analisar ou avaliar 20 e 25. Mas não foi só isso, tá? Depois a gente também colocou, além dessa complexidade das tarefas, a gente colocou a outra variável, qual que é? É o tempo, tá? O tempo também conta muito aí, tá? Então, quando a gente tem uma divisão de tempo, uma escala de tempo aqui em uso do cérebro, digamos que isso aqui fosse uns eletrodos grudados no cérebro de vocês, medindo o quanto que vocês gastaram de energia para pensar e fazer o trabalho de vocês. Se vocês estivessem trabalhando no nível 1, seria um consumo bem pequeno de energia aqui embaixo. No nível 2, em amarelo, um consumo um pouco maior. Agora, no nível 5, olha só o tamanho do consumo que tem, considerando o tempo, né? É um esforço muito maior ainda. Então, quem trabalha com tarefas mais complexas tem que ter um rendimento maior no seu salário, tá? Porque faz sentido. E aí a gente transformou essa tabela dos 8 minutos em vários outros intervalos de tempo, tá? E aí essa pontuação vai de 4 a 300 pontos, na pontuação que a gente recomenda, mas tem muita gente que faz diferente, né? O INSS, depois da DVBox, implementou o sistema de pontuação por tarefas com os colaboradores do INSS, com os funcionários do INSS. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Doutor, você vai disponibilizar para a gente aquela lista? Posso, Posso Por disponibilizar. Uhum. Muito obrigada. Das 200 tarefas? Sim. Tá. Uhum, posso sim, posso pegar por área do direito também. Ok, tá? Obrigada. Aí aqui tem exemplos, ó, petição inicial simples, nível 3, dura 30 minutos, 60 pontos. Fechamento de contrato, nível 5, porque é muito complexo. Tempo, 120 minutos. Pontuação, 300 pontos, entenderam? Petição de e-mail, bem simples, né? É nível 1, bem fácil, leva 8 minutos, 4 pontos. E aí a gente cria essa pontuação toda, tá? E aí, o que acontece? A gente vem investigando e vem percebendo muito, assim, que quando os escritórios chegam na DVBox, escritórios com equipes de 5 pessoas ou mais, a gente tem algumas coisas que a gente começa a perceber, que é o quê? A concentração de trabalho em poucas pessoas. Tá? Disponibilizo, disponibilizo o material, sim. O que acontece com essa concentração de trabalho? Vocês aprendem isso na faculdade, mas não é com o professor, é na prática. É aqueles grupos que têm que apresentar um trabalho lá na frente. No final da história, 1 ou 2 fazem tudo e o resto vai na carona, né? Então, isso se reproduz dentro do escritório. Né? A gente acaba pegando que as pessoas que têm mais afinco ali, que estão mais dedicadas, que estão mais experientes, acumulem mais trabalho e resolvam as coisas e deixem as outras pessoas com menos tarefas. Né? Isso tem até um cálculo de tendência que diz o seguinte, que 50% do trabalho é feita pela relação da raiz quadrada do total de pessoas. Então, numa equipe de 10 pessoas, 4 pessoas fariam metade do trabalho, e numa equipe de
50 pessoas, 7 pessoas fariam metade do trabalho, por exemplo, tá? E aí, o que a gente percebe muito? Que todos esses casos vêm de uma gestão baseada em horas. O gestor controla todo dia as tarefas de todos, ou mantém uma equipe muito pequena, ou deixa a conta, tudo por conta do pessoal. E isso é assim, ó, pessoal. Eu conheci muitos advogados que chegavam no escritório às 7h30 da manhã, e até às 8h30 eles separavam as tarefas para cada um fazer. E aí deixavam os pacotinhos, os post-it na mesa de cada um, e diziam assim, isso aqui é o que você tem que fazer hoje, para todo mundo, né? Ou então, ele fica com uma equipe de 4, 5 pessoas e diz assim, se eu crescer, eu perco o controle. Se eu crescer, não vai desandar tudo, vai ter alguém que não vai trabalhar, eu não sei o quê. E quando a gente cresce sem a gente ter as metodologias certas, tende a acontecer uma coisa chamada de ciclo vicioso da improdutividade, tá? E esse ciclo vicioso da improdutividade eu vou explicar, mas ele acaba nivelando pelo baixo rendimento todos os colaboradores. Fala, Silvana, antes de eu entrar no ciclo. Então, eu estou aplicando o DVBox agora nas tarefas da minha equipe, e a pontuação vai ser elas me ultrapassar. Quem me ultrapassar na pontuação vai ganhar, entendeu? Então, elas querem um dia de folga, né? Então, beleza, mas elas vão ter que ultrapassar a minha pontuação. Eu serei o parâmetro sou eu, porque eu vi que no escritório, quem mais trabalha, quem dá a vida, o sangue pelo escritório sou eu. E as minhas colaboradoras, elas querem receber o salário delas e tá tudo bem. E eu vejo que assim não dá mais, né? Então, não sei se tá certo esse meu, como é que eu vou te falar, de ser eu o parâmetro, né? Assim, a gente sempre aconselha botar uma base de pontuação, tá? Porque nem sempre a gente está no máximo da nossa performance, né? Então, tem meses que, às vezes, poxa, aconteceu alguma coisa, brigou com o namorado, separou, sei lá, o filho ficou doente, o pet ficou doente, né? Cada um tem a sua história de vida. Não está naquele melhor performance, mas é legal, por exemplo, colocar assim, qual é o mínimo de produtividade aceitável? Colocar aquele mínimo de produtividade aceitável já é um baita de um avanço. A gente já vai ver isso, né? Mas recompensar também quem vai na alta performance, né? Então, a gente trabalha assim lá com 4.000 pontos de mínimo, mas quem passa de 7.000 pontos, a gente dá uma recompensa melhor. Fala, Bárbara. Fazendo um adendo aí, que a Valéria me falou disso aí no sábado, que eu estive com ela, e ela me falou, Silvânia, o seguinte, se tiver alguém sem fazer nada, esse alguém tem que ser você. Por enquanto. Entendeu? Ela me falou isso no sábado, é porque ela não está ouvindo, mas porque eu me colocava exatamente aí, dessa forma. Eu faço tudo, e quando eu olho, o colaborador está fazendo menos do que eu. E aí é exatamente essa ideia. Então, se você colocar ela como parâmetro dela, então você sempre vai ter que estar trabalhando mais nessa sua lógica, entendeu? E aí vai ser aquela coisa, tu vai estar trabalhando, tudo bem, você vai estar trabalhando, mas você tem que ver onde é que você está dispondo sua energia. Porque o seu colaborador ele vai estar para trabalhar. Concorda, Eduardo? Não sei nem se eu vou dizer, mas é porque quando eu vi a situação dela, foi exatamente o que a Valéria me falou sábado. Eu disse, eu preciso falar. Show. Geralmente a gente fica com as tarefas mais complexas, né? Mas vamos ver isso aplicado na prática, tá? Vou trazer um caso real aqui que eu acompanhei. Chegou um escritório com 5 pessoas, os nomes são diferentes aqui, mas a ideia era mais ou menos essa. Digamos aqui, a gente não conseguia ver, mas foi mais ou menos um exemplo do que como se a gente aplicasse a pontuação por tarefas retroativo, né? Então, a gente tinha a reclamação lá de que a Elizabeth e o Gabriel estavam com baixa produtividade, uma pontuação ali de 1.250, 1.650, né? São esses dois aqui, e que tudo ficava nas costas da Joana e do Vladimir. Olha só a alta produtividade de Joana, 3.600, Vladimir, 6.100.
nesse padrão do escritório, né, o Vladimir trabalhando quase 5 vezes mais que o que menos trabalhava. E aí, somando toda a pontuação de todo mundo, a gente tem um total de 16 mil pontos no mês. Só que Joana e Vladimir junto faziam 9.700. Entenderam? Imaginem aí vocês medindo a pontuação, o trabalho de todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, tá, pessoal? Todo mundo ao mesmo tempo na frente do computador ali, fazendo o seu trabalho dia a dia. Daí, o que acontece? Com o tempo, o Vladimir e a Joana reduziram a produtividade deles. E aí, a média de 16 mil caiu para 12.600. Né? Caiu 4 mil pontos. E aí, quando só o Vladimir e a Joana juntos caíram para 5.100, de 9 mil e pouco para 5.550. Perdão. Então, o que acontece? Quando aconteceu isso, começou a atrasar as tarefas, começou a atrasar os prazos, e começou o escritório a ficar mal. Mas ninguém podia reclamar da Joana e do Vladimir, porque eles continuavam sendo os mais produtivos, entende? Então, era um BO, vamos dizer assim, era um BO para o gestor resolver, certo? Sem criticar a Joana e o Vladimir, porque eram os amigos dele, vamos dizer assim, né? Era com quem ele podia contar. E aí isso é o sintoma do que a gente chama de ciclo vicioso da improdutividade. Esse ciclo começa numa coisa que a gente chama de igualdade aparente. Tá? O que é isso? Todos ganham igual, porém os menos produtivos produzem menos, óbvio, né? Então é uma igualdade aparente. Por que é uma igualdade aparente? Todo mundo ganha 4 mil, ou próximo disso. Ou de 4 a 5, ou de 4 a 6. Por que é um valor fixo mensal? Por que é aparente? Porque, na verdade, existe um desequilíbrio, que é o segundo passo. Os menos produtivos ganham mais por tarefa realizada. Concordam? Se eu ganho 4 mil e a Bárbara ganha 4 mil e a Larissa ganha 4 mil, só que eu trabalho 4 vezes menos que elas, eu faço 4 vezes menos tarefas que elas, na verdade, eu ganho 4 vezes mais por tarefa. Certo? Isso é justo? Não, né? Então, como não é justo, no próximo passo existe uma desaceleração. Os mais produtivos percebem que estão trabalhando mais e, obviamente, eles desaceleram. Por quê? Porque ninguém é bobo também, né? Vou levar todo mundo nas costas todo o tempo todo. Não tem, e muitas vezes a gente nem identifica isso, não tem nem um elogio para os próprios coitados. A gente não tem como ver, só batendo ponto, né? Geralmente, ainda os que estão desocupados ainda ficam do lado do chefe, falando mal dos outros, e o chefe está achando que o que fala mal dos outros é o que mais produz, e ele está falando que os outros não trabalham. Então, vira aquela situação toda, né? E aí a gente vê que a equipe se nivela pelo mais baixo. Né? Toda equipe reduz a sua produtividade, porque eles vão se espelhar no mais lento. Poxa, estou trabalhando aqui que nem um palhaço, desculpa a expressão, que nem um palhaço, e para aquele Gabriel lá fazer um quarto do que eu faço, né? Então, vamos lá. O que acontece com isso? Trabalho represado. As tarefas começam a acumular, os prazos começam a estourar, a equipe não dá conta do que já dava antes, né? Os menos resultados positivos, né? Menos processos ganhos no final do mês. A gente costumava ter 20 RPV por mês, 20 alvará, agora está tendo 8, 6. O que está acontecendo, né? Perdemos um prazo. O que o gestor que não está muito acompanhando tudo pensa? Temos que contratar. Não é? Está acumulando trabalho, tem que contratar. A equipe não está dando conta, o pensamento óbvio, contratar. O que acontece? Contrata novas pessoas, as pessoas entram num time e se adaptam. Se adaptam ao quê? Ao ambiente. Então, elas já entram improdutivas também no ritmo do menos produtivo de todos. E aí o escritório passa a entrar num ciclo de improdutividade cada vez maior. Né? Eu também
quebrei muito a cabeça por isso e vi muita coisa acontecer assim, e a gente tem como meta que nossos clientes deem certo. Quanto mais certo nossos clientes der, né, acho que a Valéria pensa assim também, mais a gente vai crescer junto, né? Então, olha só. Com o Task Score, a gente tem lá um exemplo, né? Dentro da DVBox, a gente tem uma pontuação mínima, que na época eu botava 3.500 pontos, tinha medo de assustar o pessoal, tá? Hoje eu não tenho mais, mas na época eu tinha. Mas vamos botar 3.500 pontos aqui, tá? E a gente diz que essa aqui é a entrega esperada mínima. Então, essa entrega esperada, quando a gente estabelece essa pontuação mínima, a gente faz com que todo mundo entregue acima disso, naturalmente. Porque tu já tira a referência no Gabriel lá, que eu deixei que o Gabriel aqui, o revoltado, que não se adaptou à pontuação por tarefas, e sempre tem um, né, dentro dos escritórios, que vai dizer que não é para botar esse troço no escritório, porque eu não vou aceitar, porque eu não vou fazer, porque isso, porque aquilo. Já anotem já o nome no caderninho negro, que é aquele ali que não faz as coisas. Pode ter certeza. E às vezes até sócio, né? Mas, desculpa a indignação aqui, mas é um desabafo. Mas olha só, eles estavam aqui, tá? Estavam nesse pontuação aqui, 16.650. Baixaram para 12.610. Aí, quando tu põe a pontuação por tarefas e pede 3.500 pontos, já vai a 22.000 natural, gente. Já cresce natural. E as pessoas mesmo, elas têm a autogestão de cuidar para não fazer abaixo do mínimo esperado. É como se fosse uma automatização do pedido de uma produtividade básica, mínima, que todo mundo vai sustentar. E a produtividade na advocacia geral, assim, pessoal, ela é muito baixa. Mas muito baixa mesmo. Assim, baixíssima. Por conta da desorganização, por conta da falta de gestão, por conta de mil coisas. Então, se a gente pedir uma entrega mínima, o escritório de vocês já vai estar nos top 10% da maior produtividade, tá? Então, o que é a não é a DVBox, tá? A pontuação por tarefas, ela pode funcionar fora da DVBox, dar um trabalhozinho a mais, fazer planilha, mas dá para fazer, tá? Eu gosto muito da ideia da pontuação por tarefas e que vocês assumam ela, mesmo que vocês não procurem a DVBox, tá? Mas ela redistribui melhor as tarefas, ou seja, no caso da Joana e do Vladimir ali, que estavam carregando todo o escritório nas costas, as outras pessoas vão assumir mais tarefas, e o que acontece? Eles vão fazer o trabalho com mais qualidade, e os processos vão ter mais procedência, vão ter mais processos ganhos para o escritório, para melhorar a prosperidade do escritório também. Segundo, melhora o autogerenciamento de todos, porque chega no meio do mês, eu estou abaixo da minha pontuação mínima, eu vou dar um gás aqui, trabalhar uns 3, 4 dias a toque de caixa e botar em dia sozinho. O gestor não vai nem precisar ver que eu estava abaixo, muito menos cutucar vir me incomodar aqui do lado, aqui, ó, por que tu está abaixo? Porque não, vou fazer sozinho. E isso já melhora o clima dentro do escritório um monte também, né? E reduz a sobrecarga dos melhores advogados, tá? Esse pouquinho a mais ali, se vocês botarem em perspectiva num ano, eu coloquei aqui aquela diferença de pontuação, tá? Então, 4.400 pontos por mês por pessoa e uma baixa de 2.200 pontos por mês por pessoa. Tá? No exemplo lá que dava 12.000 e o que dava 22, tá? Mais ou menos essa ideia. Então, num ano, tu vai vendo a perspectiva crescendo mês a mês. No final do ano, o impacto da receita que tem, né, do valor gerado com a baixa é incrível, é muito maior. Com a mesma equipe, sem contratar ninguém, só organizando as coisas, tá? Aqui, ó, em perspectiva também, a gente comparar aqui custos, né? Custos e lucro. A gente tem, num escritório com baixa produtividade, vamos dizer um exemplo, honorários anuais de R$1.200.000, R$100.000 por mês, uma equipe de 15 pessoas. Tu vai ter umas despesas anuais de 900 mil, por exemplo.
e um valor gerado, depois tem os juros e os impostos, de R$300 mil. Nesse exemplo aqui, o verde é esse valor gerado, tá? As despesas anuais, é tudo aqui de azul, o claro e o escuro, tá? E o valor gerado em verde e os honorários, os 1.200.000 é o total. É toda a coluna ali. Na alta produtividade, tu tem honorários anuais de 2.400.000, então tu vai ter toda essa coluna mais alta aqui. As despesas, com a tua gratificação, a gente recomenda muito que vocês deem uma gratificação, nem que seja de R$100 por mês para quem bater a pontuação, vai gerar uma motivação muito grande para o pessoal bater essa pontuação mínima, entendeu? Então, esse aumento de gratificação, bota exagerado 100 mil a mais durante o ano inteiro, com todos os encargos, 13º, férias e tal, né? Mas vai te gerar um valor de 1.400.000 a mais. Então, olha, só o verde ali é a diferença aquela do lucro líquido no final que a gente estava vendo lá no início, que é o quê? A recompensa pro dono do escritório pela sua boa gestão. Entenderam? É isso. É isso. Fala, Larissa. Boa noite a todos. O seguinte, eu queria saber a respeito dessa gratificação. Como a gente gratifica só por pontuação mesmo, ou a gente setoriza? Por exemplo, eu tenho 2 atendentes no setor administrativo, tenho uma no financeiro e tenho o pessoal do jurídico. Eu vou gratificar por pessoa no setor ou realmente por pontuação? Cada tarefa a gente coloca um nível de pontos. Então, a gente tem o fixo, né? Que daí lá no escritório a gente especifica pelo PDI. Então, tem o tempo de casa e mais as tarefas do PDI, uma avaliação por ano. E aí a pessoa, se passar e fizer todas as tarefas de treinamento, ela vai aumentando o fixo, tá? Então, o fixo coloca separado, pensa só no treinamento. O performance mensal, ela vai sempre se basear na pontuação, seja no comercial, seja no back-office. Tem gente que trabalha assim, ó, eu vou estipular uma comissão para o vendedor, para os fechadores de contrato, né? Beleza, mas essa comissão, ela pode ser transformada em pontos também, entendeu? Se tu quiser colocar como uma tarefa, fechamento de contrato, a gente tem lá, fechamento de contrato sem cobrança de honorários iniciais, fechamento de contrato com cobrança de honorários iniciais. E cada uma tem lá, tipo, 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos, entendeu? E aí tu remunera. Entendi. Daí tu pode fazer, por exemplo, assim, ó, a pessoa a variação vai ser de 4.000 a 10.000 pontos, vamos dizer, né, da produtividade do teu time. Aí tu converte esses pontos por exemplo, 10 centavos. Entende? Então, daí a tua gratificação vai variar, nesse exemplo, de R$400 até 1.000. Entendeu? Entendi. Só para complementar, eu estou perguntando porque, por exemplo, eu só tenho uma pessoa no financeiro, mas ela é uma máquina, entendeu? E assim, eu fico com receio, às vezes, porque eu sei que, vou ser sincera contigo, eu acho que todo mês ela vai ganhar, porque ela é uma máquina, entendeu? Então, assim, eu pensei que eu tivesse que dividir, por exemplo, por setores, para ver se eu consigo bonificar alguém de outro setor, que também faz muito, mas ninguém consegue chegar nela. Entendeu? O financeiro é bom a gente dar uma cuidada, assim, né? Tem gente que deixa o financeiro de fora, porque o financeiro vai ter as tarefas e não depende tanto de resultado, mas eu acho interessante, principalmente se tu considera ela e não quer perder, né? Porque com uma retribuição, tu vai manter ela motivada fazendo isso muito por um longo período. Por 2, 3, 5 anos, entendeu? Então, é importante tu ter esse reconhecimento. Essa gratificação, eu brinco, até fiz um Reels esses dias, que diz que a gratificação é um elogio de verdade, sabe? Sabe aquela frase que ações valem mais que palavras? É isso aí, gratificação vale mais que só um simples elogio. Então, e é um elogio automatizado, né? Porque tu não precisa se lembrar de dar esse elogio cai todo mês
no contra-cheque da pessoa, entendeu? Entendi. Então, acaba te otimizando enquanto gestor, sabe? Sim. É muito bom mesmo, assim, tipo... Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? A gente contratou na DVBox, deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Ah, não, essa aqui é a pesquisa de churns, tá? Mas a gente contratou essa empresa de LM, assessoria estatística, e a gente pegou nossos clientes que entraram na DVBox em 2018 e 2019. E a gente conseguiu identificar por alguns dados que tem dentro da DVBox se eles usam a pontuação por tarefas ou não e desde quando, né? A gente dividiu entre os que usam integralmente desde o início, os que usam parcialmente, né, ou não usaram todo o período, os que não usam. E dos que não usam, 6% chegou em 2024, em dezembro de 2023, com uma receita acima de R$1 milhão por ano, 6%. Tá? E os que usam a pontuação por tarefas, 44% chegaram a uma receita de R$1 milhão por ano. Entendeu? Entendi. 6 para 1. Por quê? Porque com a produtividade alta, tu vai evitar de contratar, tu vai evitar de ter mais gastos, tu vai gerar uma margem de lucro maior. Gerando essa margem de lucro maior, tu tem como tirar um dinheiro para ti e tu tem como reinvestir em marketing e prospecção. E tu tem como acelerar o teu crescimento. E aquele pouquinho que tu vai pagar, que não é um pouquinho, né? Para quem recebe sempre é muito, mas a gratificação vai se tornar tão pequena e irrisória perto do que teu escritório vai crescer, entendeu? Entendi. Obrigada, Eduardo. De novo. Não, tranquilo, estamos aí para isso. Mas, assim, o maior valor gerado, né, na economia, eles chamam de mais-valia, né? Esse maior valor gerado, ele se transforma em 4 coisas. Primeiro, maior renda dos sócios. Quando aumenta a receita, aumenta a renda dos sócios. Segundo lugar, é a remuneração do pessoal. É a remuneração dos colaboradores. Inevitavelmente, acontece isso na grande maioria dos escritórios, a não ser que tenha aqueles escritórios muito ruins, muito gente fome, e não querem dar nada para o colaborador, né? Em terceiro lugar, reinvestimento no escritório, compra de equipamentos, melhoria da decoração, do ambiente e tal. E quarto, recursos para marketing e aquisição de clientes, que na verdade vai se tornar em mais prosperidade, tá? Então, isso tudo acontece com a DVBox, com a pontuação por tarefas, tá? Isso aqui é uma coisa que é sensacional também, pessoal. A inversão da iniciativa, tá? Quando a gente aplicou no meu escritório a pontuação por tarefas lá em 2016, eu tinha acabado de me separar, né? Era em dezembro, e aconteceu isso aqui, tá? Daí, o que eu decidi? Com isso, a minha gestão ficou tão simplificada que sobrou um turno por dia. E daí eu estava com o verão, né, morava na praia, e daí eu resolvi não colocar nenhuma tarefa a mais para mim durante aquelas manhãs de um verão. Tirei o meu verão sabático, assim, na vida, né? Foi quando eu implementei a pontuação por tarefas. Daí, em março, depois, eu já me entupi de tarefa de novo, né? Porque a gente é assim mesmo. Mas a famosa gestão pé na areia, né? Mas o que acontece? Olha só, quando a gente não tem pontuação, trabalha com o tempo, né? A gente é gestor, a gente tem que ficar aqui, ó, né? Do lado do colaborador. Daí tu chega para ele e fala assim, tem um prazo para amanhã, tu vai fazer? Não, pode deixar, tudo certo, tudo tranquilo. Então tá. Meio-dia chega assim, não queria só ver se tu chegou a olhar. Não, ainda não olhei, mas fica tranquilo que até a metade da tarde está pronto. Não esquece, não deixa para amanhã esse prazo, né? Chega na metade da tarde, comecei a fazer agora, mas hoje ainda eu entrego. Na hora de ir embora, e tu tá aqui, né? Vocês estão rindo porque vocês estão passando por isso no escritório. Aí tu vai ver no final do dia, cadê o fulano que ia fazer o prazo? Foi embora. Daí tu já não dorme direito. Daí no outro dia, chega de manhã, e o prazo, vai fazer? Não, já estou fazendo, já tinha começado, já estava nas pesquisas, e fica naquela tensão. E até ele pode entregar ao meio-dia, 3 da tarde, mas é uma tensão, né?
Quando a gente coloca a pontuação por tarefas, e essa iniciativa, ela inverte. Quando tu coloca também a gratificação, tá? E o que acontece? As pessoas viram o Pac-Man dos pontos, né? Come dos pontos. Eles vivem atrás dos pontos, eles querem tarefas para fazer pontos. Se tem ainda uma gratificação variável, que cresce à medida que faz pontos, eles vão atrás, correm atrás, em vez de levantam um tapete, baixam atrás, embaixo dos livros, querem tarefa para conseguir pontos. E aí tu não é mais aquele chefe chato que fica empurrando tarefa. Eles resolvem sozinhos. Entende? E isso muda a tua vida assim, ó. Nossa, da água pro vinho, tu vira uma gestão zen total. Então hoje lá na VBox tem 70 funcionários, no meu escritório tem quase 40, e é assim, ó, todo mundo autônomo, num pé no fundo do acelerador, tá? Então, estar acima da linha de produtividade na DVBox permite também ao colaborador uma sensação de dever cumprido. Ele mesmo se sente assim, não, o chefe me pediu X pontos, eu estou entregando X mais 1, X mais 10, X mais 50. Então, eu estou dentro do meu compromisso, entendeu? Se ele está abaixo da linha, como eu falei, né, ele pode melhorar sozinho. E as lideranças ficam aliviadas também, né? Porque elas conseguem resolver tudo. E reduz a tensão dos colaboradores, tá? Todo mundo tem o seu pequeno estoque de tarefas para priorizar. É isso aí, gente. Para hoje, eu acho que tá bom. Tem mais uns slidezinhos aqui, mas depois, outra hora eu mostro, mando para vocês. Eu acho que é mais complemento do que a gente falou aqui. Mas eu acho que foi bem produtiva a aula. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, a gente pode ainda fazer, não tem problema. Gostaram? Maravilhosa a aula, muito obrigada. Boa, Maravilhosa. Perfeita a aula. Pessoal, se alguém quiser falar, pode levantar a mão ou abrir o áudio. Parabéns, Edu. Valeu, cara. Obrigadão, gente. Que bom que vocês gostaram. Amanhã eu vou ter uma aulinha, sei lá como é que o nome fugiu agora, com o financeiro, porque eu adotei a DVBox, né? Então, amanhã eu vou aprender sobre financeiro. Que legal. Bom. Tá todo mundo louco aqui, Edu. Falou que ninguém vai dormir hoje à noite mais. Amanhã também tem aula de mentoria da DVBox. É mesmo? Que massa. Todo mundo aqui pensando em tomar uma taça de vinho, porque não tá fácil a vida não, viu? Do jeito que não. Eu não sei aí, Edu, como é que tá, mas aqui no oeste catarinense, no extremo oeste, tá muito frio. Nossa, muito frio mesmo. Tá friozinho aqui em Floripa também. Baixou, né? Você comentou de um livro seu. Esse livro trata do quê? Otimizado. O nome é Otimizado, escritório como uma empresa escalável. Ele fala de gestão, fala de um pouco de que eu falei aqui, um pouco mais aprofundado, fala de outros aspectos também, fala de tecnologia no escritório, né, uma visão de advocacia em geral, enfim. Fala um pouco de crítica social também, né? Como que eu vejo, assim, tipo, o papel do advogado, né, na sociedade. A gente, às vezes, deixa algumas responsabilidades que deveriam ser nossas na mão de outros, né? Xinga político, xinga empresário, xinga exército, xinga não sei quem mais, e às vezes a gente não assume a nossa, né? Então, é um pouco isso que fala no livro. E eu acho que ajuda bastante, inspira, né, Valéria? A Valéria... É muito bom, é excelente. Fala para eles como é que eles fazem para comprar também o livro, Edu. Gente, te chama lá pelo Insta. Aí, tá vendo? O GFA tava lá, ó, dando sopa para quem tava lá. Eu adoro a crítica social que tu fazes, principalmente para os advogados de banca que querem denunciar quem está no mercado, quem está tentando avançar para o digital. Acho muito bacana mesmo. Tem muita coisa que não pode falar, assim, escrever, né? Porque senão sofre processo, mas a gente sabe de escritórios que defendem bancos que pagam advogados para estar dentro dos tribunais de ética
Não está gravando, né? Dos tribunais de ética da OAB para caçar advogados que advogam contra bancos, por exemplo. Isso a gente sabe que acontece em alguns estados, então eu sou a favor de extinguir os tribunais de ética, né? Colocar algumas outras formas de defesa de processo para casos graves, assim, mas eu acho muita injustiça que rola dentro dos tribunais de ética e abuso de poder de um colega sobre outro, enfim, coisas que não... Bem isso. Tudo muito subjetivo, né? Ninguém sabe. O pessoal fala, será que isso vai dar problema para mim? Depende. Depende de que OAB é, qual estado que é, se você está dentro da OAB, se você está fora, se você está muito em evidência, né? Depende de uma série de coisas. Ó, Larissa, estão pedindo para você tirar a foto aí para a gente registrar e eles fazerem lá os stories deles. Edu, eu quero te agradecer imensamente. Eu não tinha dúvida que ia ser maravilhoso. E a gente vai querer a sua volta aqui mais vezes para falar de outros assuntos, né? Aí voltados para a gestão, principalmente. É sempre um prazer te receber. Obrigada aí pelo seu tempo, de verdade, viu? E ele ficou me devendo, né, Val? Ficou me devendo uma resposta aí, né? Que eu falei que se aumentar o número, mas também se aumentar a equipe na mesma proporção, né? Não. Não, aqui na questão da pontuação ali, um pouco na questão do ciclo de improdutividade, né? Tu tem que fazer as pessoas terem um rendimento maior todos os dias, todas as pessoas, porque realmente, senão tu vai aumentar demais o time e aí vai acabar elevando os custos, né? Mas eu achei que tinha ficado respondido implicitamente ali. A Renata também fez uma pergunta agora aqui, né? Só rapidinho, Só com Renata. essa dúvida se um acompanhamento é diário, se é o gestor que fica anotando esses pontos, como que... Isso eu acho tarefa, Edu, é bom a gente explicar também, porque, por exemplo, se você tem o sistema que tem as tarefas, você já faz tudo lá dentro. Você tira o relatório, né? Você cria as tarefas. Teve gente que perguntou ali, lista de tarefas é por área do direito ou só por setor dentro do escritório? Isso tudo que ele falou aí, gente, tem no sistema. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui, ó, eu estou com o meu aberto aqui. Na verdade, é em tempo real, tá, Renata? Se um colaborador cumpre uma tarefa de 10 pontos... Era a minha dúvida, se pelo próprio sistema você consegue acompanhar quem fez o quê, e aí você faz isso em planilha externa, ou se é dentro do sistema. Eu acho que eu me perdi um pouco nessa parte. Aí você falou que pode ser uma planilha externa, né? Você pode fazer... Se a equipe for pequena, dá para fazer numa planilha externa, bem tranquilo. Esse aqui é o time da DVBox, aqui eu filtrei por tarefas atrasadas, tá? Então, tá as pessoas que têm mais tarefas atrasadas, mas por pontuação, ele vai gerar aqui de maio as pessoas que têm mais pontos, tá? É um cálculo bem grande, como a equipe é bem grande, dá uma demoradinha. Mas, por exemplo, alguém fez uma tarefa agora há pouco, de 50 pontos, a pontuação dela já aumenta em tempo real, e o gestor já consegue acompanhar em tempo real, né? Tem muitos colaboradores... Ele tem essa funcionalidade de fazer esse acompanhamento, já fazer o cômputo dos pontos, é isso? Isso. Ó, aqui, ó, por exemplo, esse mês eu tô bem. Eu acho que é a primeira vez que eu apresento essa aula, eu tô... Nossa, apareceu em primeiro lugar. Estava acumulado com esses tempos que eu fiquei lá no Rio Grande do Sul e não estava registrando. Mas daí vai colocando aqui em ordem, ó, 17 mil pontos, o Gui, né, o Murilo fez 14 mil, a Letícia fez 13 mil, né? E aqui quantas tarefas a pessoa fez, né? Então vai variar também em relação a isso. E a gente também tem ali como ver, por exemplo, se alguém não trabalhou algum dia, consegue ver que não cumpriu nenhuma tarefa, entendeu? Então a gente consegue dar uma falta mesmo a pessoa estando no home office, se ela não trabalhou nada. Consigo compreender, assim, eu nunca usei o ADV Box, usei um sistema de gestão, acabei depois ficando sem nenhum tipo de sistema. Aí agora foi até bom essa aula, justamente até para a gente entender um pouco sobre as funcionalidades, né? E quem está na dúvida, fazer essa análise, né? E realmente, hoje eu abri o sistema do ADV Box e foi uma das coisas que eu observei. Realmente você tem muitas métricas, né? Então você consegue acompanhar todos esses números. Parabéns, Eduardo. Obrigada.
E a Ó, a todos? Jaque levantou a mão. Jaque, você levantou a mão? Levantei. Boa noite a todos. Pode Não falar. vou abrir a câmera, porque ainda estou gripada há mais de um mês, que essa gripe não me abandona. Então, na verdade, a minha dúvida já está lá desde o começo da aula, mas eu não sabia se eu tiraria lá ou aqui. Eu uso timesheet para cada processo, para poder precificar, que foi como eu comecei a precificar e colocar valor mínimo, porque senão eu pagava para trabalhar. Então, comecei a ver quanto cada processo me custava. Eu comecei a fazer timesheet, tudo. Uma ligação durava 4 minutos. Eu consigo, porque eu mesmo porque por enquanto eu sou sozinha, então eu mesmo me pontuo, ou seja, daquele processo, se eu conseguir trabalhar mais, eu consigo tirar mais dele, não tudo dele, né? Eu mesmo me remunero. Eu posso continuar nessa linha de raciocínio por tempo, ou eu posso transformar esse tempo em pontos, porque agora eu estou contratando uma estagiária, e se eu posso fazer isso com a estagiária também. Porque eu acho que não existe coisa melhor do que dinheiro, né? Falou em dinheiro, todo mundo quer trabalhar. Mas é verdade, eu trabalhava numa multinacional que era assim, produziu X, ganha Y. Passou de X, é XY. Se você passou do 10X, você ganha X ao quadrado. Então, você quer ganhar o X ao quadrado. Então, você diminui a quantidade de funcionário e você consegue entregar um bom trabalho, né? Porque, assim, eu, antes de ser advogada, trabalhei em multinacional, que é assim que funciona. Quanto mais você produzir, mais você ganha. Então, eu faço isso comigo mesmo. Quanto mais eu produzir, mais eu ganho. Porque eu não tenho salário, eu tenho comissão do processo. Eu posso continuar ou eu transformo? O que é mais fácil? Eu não tenho a DVBox. Eu mesmo criei um Tem bastante escritórios que estão procurando a DVBox para mudar e estão começando a mudar os contratos com escritórios com empresas que pagam por timesheet, sabe? Para em vez de se basear no tempo, se basear nos pontos. Porque está começando a acontecer bastante isso, era uma coisa que eu previ, assim. Mas, porque, na verdade, o teu tempo, tu vai ter o controle e vai saber que tu vai estar fazendo o trabalho no tempo certo, né? Mas, às vezes, se a pessoa está fazendo corpo mole, né, fazendo devagar as coisas, ou se ela mesma é, por si só, mais devagar, aí acaba prejudicando e deturpando o timesheet, né? Então, tipo, vou dar um exemplo, uma analogia. Eu fiz uma encomenda aqui com os programadores, que não são da DVBox, são outra coisa que eu faço aqui, e aí a gente acertou R$300 a hora. E aí eles calcularam que ia demorar 20 horas para fazer, ia dar 6 mil, né? E eles demoraram 80 e poucas horas. E aí só me faturaram no final, sabe, Jaqueline? Então, acaba que os 6 mil virou quase 20 e poucos, né? Sabe? Tipo, a questão do tempo que tu demora para fazer as coisas não significa produtividade. A produtividade é exatamente o contrário, é mais tarefas realizadas dentro do mesmo tempo, entendeu? Eu comecei a usar o timesheet para poder precificar o meu serviço, para ver o que me deixava mais markup, né? Porque para trabalhar no que me deixa markup. Aí eu vi qual era o produto que me deixava mais margem, por isso que eu criei o timesheet. Eu mesmo fiz, foi eu mesmo que fiz na planilhinha e botei a fórmula. Sim, timesheet significa planilha de tempo, né? Então mas era bem disseminado mesmo, mas é que na pontuação por tarefas tu tem o tempo, como eu falei ali, tu tem embutido na pontuação o tempo, a complexidade, e tem mais uma coisa que não é interno, mas é externa, é o fato de existir a tarefa. Por exemplo, não tem ali uma tarefa de passar café, né? Então, se não tem na pontuação o passar café, o tempo que o advogado sênior, que ganha seus 15 mil por mês, dentro de um escritório, fica lá passando café, ele não vai querer fazer isso porque ele não vai ganhar pontos, entendeu? Nunca mais vai ter café no escritório. Então, tem o estagiário que não ganha gratificação, daí ele vai estar querendo fazer o café, mas daí tu consegue induzir as pessoas
a fazerem o que tu quer, sabe? Sem obrigar, só induz. Então, Eduardo, isso foi no começo, agora tô crescendo, então a gente tem que crescer ordenadamente, né? Não crescer, eu sou do Rio de Janeiro, não crescer desordenadamente e virar favela, que é assim que começa a comunidade de favela. Então, eu comecei assim, só que agora eu vou mudar para pontuação e agora o que você me indica? É ponto mínimo, a máximo, ou não tem o céu é o limite? Então, tu vai ter alguém no home office? Por enquanto, eu estou vendo um estagiário e um advogado parceiro. Entendi. Não, acho que dá para botar assim, ó. Tem gente que coloca assim, ó, por exemplo, 20 centavos, né? Só que depois de uma faixa lá, faziam um pouco diferente do que fazia a multinacional, por exemplo. Depois de, sei lá, 10, 12 mil pontos, para não ficar uma gratificação muito alta, tu diminui para 5 centavos. Daí tu induz a pessoa a não trabalhar excessivamente. Sobrecarregar, né? Senão... Porque aí não entregam qualidade. Não entrega qualidade, tu corre o risco de uma trabalhista também, né? Então, a tendência é que tu fazendo isso é que as pessoas chegam no final do mês ali e tirem um dia de folga também, ou se estão bem produtivas, né? Eu posso também usar isso como banco de horas para folga? Por exemplo, cada ponto, chegando X ponto, dá uma folga aqui, que agora é emendar, enforcar, imprensado, que cada lugar tem um termo. Tem muita gente que usa pontuação por tarefas, não quer gastar, bota uma gratificaçãozinha bem pequena, de até R$50 no mês, ali se bateu, e recompensas não financeiras, como, por exemplo, um turno livre, ou uma folga completa, entendeu? Ainda mais esse ano que não tem feriado, né? Um pouco feriado. Então vale a pena. Aí, só para falar de feriado, tem feriado na quinta-feira ou não tem feriado na quinta-feira? É feriado ou não? Alguém sabe me informar? É feriado aí, aqui eu já decretei já. É feriado? Em outros locais é feriado, tem que ver no decreto municipal, porque na verdade Depende da cidade. Eu estou em João Pessoa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos só dar uma agilizada aqui. Não, então eu já finalizei. Então, eu já finalizei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Fátima. Fátima, você faz a sua pergunta e a gente fecha com a sua, beleza? Então, obrigada a todos. Obrigado, Jaque. Valeu, querido. Boa noite. Eduardo, gostaria de saber em relação à pontuação, falando em ADV Box. Já vem uma pontuação pré-determinada por tarefa ou ao adquirir a gente é que vai criar essa pontuação? A gente instalou recentemente, não, acho que faz mais de um ano, tem, na parte das configurações tem um menu tarefas, aí tu vai iniciar, né, criar tarefa, vai criar a tarefa básica. Primeiro que a gente dá já uma lista de umas 150 tarefas que são padrão em todos os escritórios, né, com a pontuação já, aí tu pode excluir se tu não for usar algumas. Vai depender da complexidade, né, Edu? Tem umas que valem mais, outras menos. Isso, exato. E daí, quando tu vai criar a tarefa, a gente coloca ali qual é a complexidade, daí de simples a média, média alta, alta e altíssima, e o tempo médio. Daí é a mesma tabela que eu mostrei para vocês ali, 8 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 2 horas. Aí, tu preenchendo isso aqui, a DVBox sugere a pontuação. Né? E daí tu pode deixar a pontuação sugerida para a DVBox, então tu não vai ter trabalho nenhum em ver qual é que vai ser a dificuldade ou não. Ou tu pode editar, acho que essa aqui está muito alta, né? Ou, por exemplo, eu quero comissionar o pessoal do fechamento, né? E aí tu vai lá e coloca, é altíssima a complexidade, leva mais de 2 horas, dá 300 pontos, mas eu quero que o fechamento seja 800 pontos. Pode ir lá e mudar facilmente. Ótimo, tem um padrão então, né? Era isso que eu gostaria de saber. Obrigado, excelente aula. Obrigado, Fátima. Então é isso, Edu. Mais uma vez, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa para o pessoal aí para fechar, para poder dar uma animada, para o pessoal falar assim, não, vai dar certo, entendeu? Gente, assim, energia positiva. Vai dar certo, tem que estar resiliente, né?
Às vezes a gente, se vocês forem implementar a pontuação por tarefas no escritório, geralmente tem alguma resistência inicial, né? É bom preparar o time. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom preparar o time pela mudança, né? E tem que insistir uns 3, 4, 5 meses, porque depois que passa esse tempo, a vida é outra. É muito bom para o gestor, é muito bom para o colaborador, é incrível viver com a pontuação por tarefas. A Carol está aqui, ela trabalha comigo, ela faz, não me deixa mentir, né? A minha irmã, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Minha irmã trabalha comigo no escritório, minha irmã e meu irmão. E eles ficam muito arrepiados com o medo de as pessoas acharem que eles estão lá por serem meus irmãos. Então, eles entregam muita tarefa. E aí, ninguém reclama deles, porque eles sempre estão com a pontuação muito alta. E isso distensiona o fato deles estarem lá em uma posição de liderança e tal, sabe? Então, acaba tirando muito também a fofoca, que tem aquela picuinha de, ele ganha mais que eu, ela ganha mais que eu e tal. Não, todo mundo se balizando pela que tem maior produtividade, se espelhando nas pessoas que rendem mais, admirando as pessoas que rendem mais e querendo também crescer, sabe? Então, acho que isso é a grande vantagem, assim. Mas é isso, Val, muito obrigado de novo, meu bem. Valeu, gente. A gente te agradece, Edu. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a DVBox, a Carol tá lá no grupo, é só chamar, ela responde rapidinho, né, Carol? Um beijão, viu, Edu? Beijo para vocês. Valeu, gente. Cara, aqui até o final. A gente anota o nome de todo mundo que ficou até o final, tá? Para ganhar pontuação na level também. Obrigada, gente. Um beijo.